abro aqui um parênteses, para não fazermos injustiça aos outros cientistas, inclusive anteriores. Esse ano nós comemoramos, agora no mês de novembro, além dos 150 anos da publicação da primeira edição da Origem das Espécies, comemoramos também a utilização do telescópio por Galileu Galilei. Era uma pequena luneta e o Galileu, no final do ano de 609, cerca 400 anos, ele utilizou aquela luneta, modificou, melhorou e começou a olhar as estrelas, olhar a Lua, e aí houve uma transformação também na astronomia, na ciência e na teologia, na visão de mundo. Então nós temos que fazer uma referência ao Galileu Galilei e a outros cientistas também. Muito bem. Então veja, não é possível estabelecer conexão mais substanciada entre darwinismo e marxismo, entre Darwin e Marx, que essa, ou seja, que ambos contribuíram de uma maneira ou de outra na ciência, para a ciência, na busca de compreensão das leis que movimentam os fatos, sejam fatos biológicos naturais ou os fatos sociais e históricos. Lawrence Kramer é um antropólogo marxista. Ele escreveu um texto que está no livro organizado por Hobsbawm. Eric Hobsbawm, grande historiador, organizou uma coletânea de 11 volumes chamada História do Marxismo. E no primeiro volume, um antropólogo, Lawrence Kramer, diz o seguinte: na doutrina de Darwin, Marx encontrou apoio para a premissa que já fixara para o seu pensamento. Ele postula a unidade da história natural e humana, em intrínseca oposição à doutrina imposta pelo grande projeto imposto por uma divindade à natureza e ao homem. Então, isso é Marx. Marx realmente faz uma relação entre natureza e sociedade. O homem que se hominiza e o homem que humaniza, através do seu trabalho, modifica a natureza. Ou seja, a obra da criação está nas mãos do trabalho humano. Pode ser que seja um trabalho alienado, mas está nas mãos do trabalho humano. Então, essa crítica, ou melhor, essa consideração, isso é de Marx, realmente. Marx não acredita que a obra da criação esteja completa. É o homem que vai criando através de sua intervenção na natureza. Por isso não há contradição entre natureza e sociedade. A teleologia, quer dizer, o princípio da finalidade, é a doutrina de um guia divino exterior, a qual se opõe os processos de conservação natural e seleção natural, que formam os dinamismos internos e concretos da origem das espécies. Isso é Marx. Ou seja, não há nenhuma intervenção externa em relação às modificações, às transformações, às revoluções que agem nem nos sistemas naturais, nem nos sistemas sociais. A propósito, aqui vem algo interessante. A propósito, por ocasião do funeral, no dia da morte do Marx, que foi enterrado em Londres, tive a grata satisfação de fazer pesquisa sobre túmulos. Tem uma época que eu estudava túmulos. Filósofo, às vezes, procura alguma coisa para discutir, procurar túmulos. Quando passei uma época lá na Europa fazendo o mestrado, então eu queria descobrir túmulos famosos. Não de Mary Moore, esse povo aí, dos filósofos. Então, descobriu do Gramsci, do Galileu Galilei, do Dante Alighieri. Fui lá, Dante, que é o céu, o inferno, o purgatório, E também tive o privilégio de andar no túmulo do Marx, Então, no dia do funeral do Marx, ocorrido em 18 de março de 1883, seu amigo, companheiro, Engels, fez um discurso bonito. Nós temos esse discurso publicado de várias obras, é um discurso curtinho. Ele diz assim como Darwin, olha, no dia do enterro
Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. Poucos pensadores foram tão caluniados como os dois conversivos. Mas eu penso que essa calúnia, ela nos leva também a um paradoxo. O odiado Marx é lido pelos capitalistas para entender as crises do capitalismo. Porque Marx não foi teórico do comunismo. Marx foi teórico do capitalismo. Ele quis entender como é que funciona o capitalismo. E hoje os capitalistas voltaram a ler Marx, principalmente na última crise, que continua, né, crise econômica, exatamente para entender a crise e como sair dela. O odiado, tão criticado, Darwin, é abominado em sociedades que praticam segregação racial. Ele é odiado em sociedades que praticam segregação racial. Em sociedades e países agridem e procuram dizimar com sua força a natureza, grupos, povos e nações mais fracas, defendendo a lei mais forte. Então é uma provocação, né, sobre por que é que em países ou parte do país, como os Estados Unidos da América, o Darwin é tão odiado em favor de outras teorias. Veja, Marx e Darwin eram seguidores de Heráclito, o grego Heráclito, o grande filósofo pré-socrático, para quem a vida ela resulta do acordo, da agonia, da luta. A vida é luta. Para Darwin, essa luta era a luta pela sobrevivência. Para Marx, era a luta de classes. Então aqui há uma diferença muito grande que nós vamos entrar propriamente nesse momento, mas pode ser possível para o debate, a questão da luta de classes. Marx diz: a história da humanidade sempre foi a história da luta de classes. É uma classe contra outra classe. Manifesto do Partido Comunista de 48. Há um texto muito interessante, chama-se Confissão, onde a filha de Marx, a Laura, uma das filhas de Marx, faz 12 perguntas ao pai. Uma das perguntas é: pai, qual é a maior felicidade do homem? Onde Santa Cruz disse também. Marx diz: é lutar. É lutar. Diga-me a sua frase preferida. Nada que é humano me é estranho. Diga-me um ensinamento que eu devo utilizar na minha vida de cada dia para que eu possa compreender as coisas. Em tudo duvidar. Então veja, na leitura que Marx fez da origem das espécies, ele viu o darwinismo, a teoria do Darwin, como uma explanação materialista do homem. E ele buscava na teoria do desenvolvimento das sociedades humanas, né, toda a teoria do Marx, a explicação do processo, como as coisas se modificam, como elas produzem, como elas se reproduzem. Marx via o estudo da sociedade humana em relação ao seu desenvolvimento, tanto biológico quanto sociológico. Em suas obras, Marx e Engels demonstraram como os homens são diferentes dos demais animais. Então essa é uma outra discussão, porque atuam